Olá, meus amigos, boa noite. Nós vamos começar um Reflexões Psiquiátricas aqui. Vamos receber uma convidada especial, a doutora Ana Álvares, que vai falar sobre memória, atenção, concentração. E tem muita gente boa que nasceu no dia de hoje. Em 1920, professor Florestan Fernandes. E agora eu vou colocar uma cantora francesa que nasceu em 1946. A Ana já chegou. Vou botar a musiquinha para esperar um minuto as pessoas entrarem. Mireille Mathieu. Aí. Balayer, oublier, c'est le fou de passer, avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins Plaisir. je n'ai plus besoin de... Aí, je ne regrette rien, a voz de Mireille Mathieu. Avec leur trémolo, balayé pour toujours, je Para repars zero. Pronto. Tá viva a Mireille Mathieu. Bom, a doutora Ana entrou. Vamos chamá-la então. Onde é que tá aqui? Esqueci de pegar. Ah, tá. Ana tá aqui. Já sei. Ana Álvares. Raquel tá aí também. Acabei de ver a Raquel. Ana Álvares. Pronto, achei. Achei a minha. E deu certo, deu certo. Poxa, super certo. Boa noite. Boa noite. Você tá morrendo de frio que nem eu, não? Eu não estou com tanto frio, vou te falar a verdade. É. Você tá no consultório? Tá trabalhando Não, ainda? estou em home office, mas estava trabalhando até agora. E que ótimo. Bom, hoje eu estava dizendo que nós temos uma convidada especial. Ah, ah, eu falo Álvares ou Alvarez? Olha, eu vou te falar que todo mundo falava Álvares, até há uns 10 anos atrás. De 10 anos para cá, todo mundo fala Álvares. É. Então, é interessante, né? Bom, Mas tudo bem, é igual, Álvares ou Álvares, entrou né? aí o Dr. Cláudio Maierovic, nosso correspondente em Brasília, um dos caras mais brilhantes da medicina, para te assistir. Não sou a mim, não é a mim que ele veio assistir, não, é a você. Eu Ana, primeiro, muito obrigado por ter aceito conversar comigo. A Ana é fonoaudióloga, é doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, é pesquisadora, né, sobre... Você pesquisa audição, memória e comunicação. Você tem vários livros publicados. Deu Branco é um deles, se você tiver, a gente mostra, né? Então, muito obrigado por você ter aceito. Tem a nossa madrinha aí que apresentou um ao outro, não foi? A Alessandra Raskovski, que nos apresentou aí num evento, não foi? foi, exatamente. Eu vou deixar a live salva. Quem está pedindo para deixar a live salva vai ver no perfil dela e no meu. Feito, Conta agora. para mim um pouco. O pessoal talvez não entenda muito essa história de alguém que faz fono, falar de memória, de atenção. Você podia contar um pouquinho a sua trajetória? Como é que foi? Por que você resolveu estudar isso? Você se formou? Conta um pouquinho a sua trajetória antes da gente falar do seu trabalho específico. Muito obrigada. Em primeiro lugar, obrigada por essa oportunidade. É sempre maravilhoso conversar com você. É interessante isso, porque eu sou fonoaudióloga. As pessoas esperam sempre fazer que os profissionais façam sempre as mesmas coisas. Uhum. E desde muito cedo, eu entendia que eu tinha que fazer coisas diferentes. Por quê? Porque eu ficava aborrecida, era monótono, fazer as coisas sempre do mesmo jeito e limitadas. Mas, sabe o que acabou acontecendo?
na minha vida. No final da década de 90, a década do cérebro, eu já estudava muito por minha conta própria, fiz vários cursos fora do Brasil. E, no final da década de 90, fui convidada pela doutora Cândida Pires de Carvalho para ser pesquisadora colaboradora naquele a divisão de neurocirurgia funcional. Lá no IPQ. Lá no IPQ. Está Então, picotando a sua fala está picotando um pouco. deixa eu ver aqui o meu... Vamos ver se agora melhora. Tá, vamos lá. Então, eu fui no final da década de 90 para o IPQ, para o Instituto de Psiquiatria, se todo mundo sabe, e do Hospital das Clínicas de São Paulo. E fui ser pesquisadora, colaboradora na divisão de neurocirurgia funcional. Muito bem. A partir daí, nós começamos a fazer experimentos, tá? Porque a Cândida queria fazer experimentos de audição com indivíduos que tinham epilepsia. Então, nós começamos a trabalhar com pesquisas sobre audição em epilepsia. Muito bem. A partir disso, eu conheci o Dr. Cássio Bottino, Sim. que a Cândida sugeriu. Nós fizemos um teste de audição dicótica do IPQ, Cândida e eu, e ela me apresentou para o Dr. Cássio Bottino e falou: Cássio, que tal se a gente fizesse uma pesquisa não só em epilepsia, mas também em demência, idosos saudáveis e idosos com Alzheimer? A Maura está avisando Que está está travando. Bom, vamos ver. Eu vou tentar. Agora você travou, moça. Agora sim, voltou. Voltou? Voltou. Bom, então eu vou segurar, que eu acho que é melhor. Então, uma coisa que é interessante, eu fui para lá, começamos a fazer. O Dr. Cássio me chamou para o projeto Terceira Idade. Eu fui trabalhar com o Cássio e começamos, então, a fazer um estudo. Olha, eu acho que alguém está falando que está travando mesmo. Não, acho que não. Aqui não vi mais ninguém falando, não. Ah, tá bom. Vamos lá. Então, tá aqui. Eu fui para o projeto Terceira Idade e nós começamos a fazer grupos e oficinas para indivíduos idosos saudáveis e indivíduos com Alzheimer. Nós fomos um dos primeiros grupos a ter oficinas de memória. Tá. Então, a minha tese foi qualificada como sendo uma tese de doutorado. E a banca me apontou um orientador complementar, que foi o Dr. Koichi Sameshima. Dr. Koichi Sameshima, você deve conhecer, ainda não estava na radiologia, hoje em dia ele está na radiologia, e é uma pessoa maravilhosa, porque ele tem uma formação, ele é neurologista e ele é médico. Então, ele me ajudou a colocar critérios matemáticos em audição, entendeu? Então, foi uma coisa maravilhosa. Então, os livros sobre atenção e memória, eles começaram a acontecer exatamente por conta das pesquisas sobre audição, atenção e memória. E o livro Deu Branco, e um outro que nós escrevemos com a Anita Taub, a Mônica Yasuda, chamava Usando a Cabeça, Memória. Todos esses foram produtos da tese, entendeu? De doutorado.
Entendi. E você sabe, como eu falei naquele dia no congresso para você, a minha gratidão e a minha homenagem para o Dr. Cássio Botino Eu é ia dizer isso. infinita. Por quê? Porque ele foi uma pessoa que falou: vamos fazer isso, numa época que não é que as pessoas muito acreditavam em fazer uma pesquisa de audição e memória, correlacionar esses dados. O Cássio foi o primeiro. Ele falou: você está falando, nós vamos fazer. Então, ele realmente deu força para esses projetos, sabe? É uma pena que ele já não está mais É. conosco, mas, assim, as pessoas estão falando que ninguém acreditava. Não, porque pelo próprio que o TAC falou, como que uma fonoaudióloga foi parar lá no IPQ fazendo pesquisa de audição e memória operacional? Era uma coisa que não se entendia. Mas outro dia eu estava conversando com a Mara Belal, que é uma fonoaudióloga, tá? Sim, Eu não sei se você conheço. conhece, e eu falei para Mara, Mara, agora nós estamos fazendo com a Alessandra Raskowski um rastreio cognitivo que a gente junta várias coisas, a gente tem variáveis até do sistema olfatório para apontar coisas que as pessoas tenham como qualidades, mas também pequenas dificuldades, e que a gente usa não só para ser preditor de dificuldade, mas como melhorar a performance, né? Perfeito. Então, a Mara falou assim para mim: Ana, você está fazendo o que você sempre faz. Você abre o campo. Na hora que você começa, as pessoas, outros fonoaudiólogos, começam também. E isso eu acho ótimo. Essa, as pessoas que abrem o terreno, no início apanham muito, porque perguntam para elas: o que é que você está fazendo aqui que não tem nada a ver com você? E depois, na hora que ela revela, descortina toda uma área de pesquisa, vira pioneira na área, né? Eu queria me juntar a você e dizer da saudade, do respeito e do Olha, carinho pelo Dr. Cássio Botino, que faleceu há alguns anos e que era um colega, mais do que intelectualmente brilhante, era um colega bacana, honesto. Todo mundo tem muita lembrança positiva do Dr. Cássio. Quem estiver nos assistindo aqui e que não segue a Ana, por favor, passe a seguir a Ana. Tô vendo cheio de amigas dela aqui. Passa a me seguir também. É bom me seguir. Vamos é fazer isso isso. mesmo. O que que Vamos quer fazer dizer a isso. palavra cognição? Antes da gente falar treinamento cognitivo, você diz para nós, quem não é da área, a, a, a que se refere o termo cognição? Você sabe, tá, que para mim, cognição é a organização de processos de percepção e de consciência para que nós possamos chegar ao planejamento e execução de uma tarefa. Então, a cognição, vamos olhar sob o ponto de vista de uma adaptação que o indivíduo desenvolve com o conhecimento e com a estratégia para ser capaz de lidar com todas as tarefas que lhe são pedidas. Acho que a organização dos comportamentos, a organização da percepção e a organização dos comportamentos executivos, para mim, é a melhor definição de cognição. Fica clara para todo mundo? Então, eu acho que a gente vai dizer para as pessoas que isto é muito didático, porque a gente, quando faz o exame psíquico, a gente divide em funções cognitivas, afetivas, mas depois você tem certeza que vai dizer para a gente que se não tiver o afeto envolvido, a memória, a gente não presta atenção, né? Tem que ter um componente afetivo.
para a cognição, não é? E quando você fala de treino cognitivo, então, o que você faz? Bom, um treinamento cognitivo é um treinamento que é feito a partir da queixa da pessoa ou simplesmente pela curiosidade da pessoa. Nós fazemos um rastreio ou nós fazemos um exame neuropsicológico inteiro e onde são detectadas qualidades e, ao mesmo tempo, pequenas vulnerabilidades. Então, o treinamento se refere a um conjunto de tarefas que você entrega para aquele indivíduo que quer se aprimorar, para ele ter condições de se sair melhor do que ele se saía, ou melhor do que ele quer para o seu futuro, entendeu? Então, o treinamento sempre tem algumas questões envolvidas. Em primeiro lugar, é o paradigma de aprimoramento. Segundo lugar, é um paradigma, tem uma filosofia japonesa que eu amo, que é Kaizen. O Kaizen sempre é baseado numa coisa que é assim, um pequeno benefício por dia, uma pequena melhora a cada dia. Então, ele tem pequenas dedicações todos os dias que vão levar ao final de algum tempo a um desenvolvimento maior. Então, para mim, o treinamento cognitivo está aqui. Você sabe, tem que ter uma questão que seja de divertimento também. Isso. Por quê? Como você mesmo falou, não existe qualquer tipo de atividade onde falte o afeto, o envolvimento, o clima amigo, a influência que a pessoa, o indivíduo que te chega faz em você e você exerce no indivíduo. Então, eu penso que eu sigo uma linha que é The Fun Theory, é a teoria da diversão. Então, a partir desse paradigma, nós usamos os critérios de reabilitação, que neuropsicológica, com base também na neurociência clínica. E o que você vê que acaba acontecendo é assim, as pessoas falam, eu não sei se eu fico amiga do meu paciente. Eu vou contar para você. Isso não Eu existe. fico muito amiga dos meus pacientes. Sabe por quê? Eu estou vendo um monte de meus amigos vendo aqui, aí. minhas amigas, sabe? Por quê? Porque, assim, quando alguma pessoa começa um treinamento, tá aqui, é como se começasse a transformar a própria vida. E eu me sinto como uma agente de transformação na vida da pessoa. Então, isso, para mim, é uma honra, entendeu? Participar da vida de uma pessoa e ser capaz de dar um paradigma. Eu contei no congresso para você. Eu adoro usar coisas de videogame. Por quê? Então, eu gosto de Zelda. Por que Zelda? Porque é o próprio paradigma da transformação. Você precisa de coragem para mudar, sabedoria para você chegar ao poder. Então, é muito interessante quando você tem esse paradigma de treinamento, de progresso e transformação. Eu tenho que citar aqui que as pessoas estão te agradecendo, te amando, te adorando. Alguém disse que você atendeu o pai, a ela própria, que fez. Você mudou a vida de muita gente. Você foi muito importante em redefinir o curso da vida de muita gente. Explica para as pessoas também, porque tem gente aí que não é especialista. Ah, Eu sei. Conheço um pouco da história do Luria, do Vygotsky, etc. O que é neuropsicologia e o que é aquele teste neuropsicológico? Explica só para as pessoas o que é e para que serve.
Maravilhosa pergunta, muito obrigada também. Neuropsicologia é a ciência que estuda a relação entre o cérebro e o comportamento que é verificável. Essa é a definição de neuropsicologia. O teste neuropsicológico nada mais é do que uma seleção de tarefas que podem medir tanto quantitativa quanto qualitativamente alguns comportamentos observáveis, entre eles níveis de eficiência intelectual, eficiência de atenção, eficiência de memória, entre elas a memória operacional. O que é importante eu te falar, Taki, antes que as pessoas perguntem, eu faço avaliação neuropsicológica completa? Não, isso é para as neuropsicólogas. Tá. Nós trabalhamos juntas. Alguns protocolos eu faço porque fazem parte da minha especialidade. Outros protocolos as neuropsicólogas fazem. E nós trabalhamos muito bem juntos há muitos anos, tá? Imagina, Perfeito. quase 30, né? E explica para as pessoas, porque a gente fala memória, memória de fixação, memória de evocação, memória de curto. O que é memória? Como é que se define memória? Para mim, memória é a capacidade de você receber uma informação, armazená-la e depois resgatá-la, quando for preciso. Você me falou uma coisa muito interessante sobre a afetividade. Geralmente, quando a gente resgata uma lembrança de antes, talvez a gente não resgate com a mesma emoção que a gente teve quando armazenou. Então, é muito importante nós levarmos em consideração os aspectos e as condições que foram utilizadas ou que estavam acontecendo no momento da recepção da informação e do armazenamento, e na condição que você vai resgatar. A gente pode falar que a última etapa da memorização é a etapa do resgate, ou, se for palavras, é o resgate verbal. Se for qualquer outro tipo de informação ou estímulo, pode ser resgate não verbal. É muito interessante a gente ver... Não, desculpa, Não, eu pode falar, por continuando favor. falando. Tem que Bom, falar, tem que todo falar, mundo pode aqui falar. está vendo, todo mundo está vendo, né? Está aqui, que nós dois estamos fazendo a coisa que nós mais gostamos de fazer, que é conversar, Sem né? dúvida. Me larga conversando, que eu converso até com a janela. Então, eu acho que tem uma coisa que é muito importante sobre a memória. Tem uma memória de curto prazo, que é a capacidade de você guardar a informação do agora e repetir agora. Realmente, o que a gente quer e está muito monitorando hoje em dia é a memória que chama memória de trabalho ou memória operacional, que é a capacidade que você tem de receber uma informação e pensar sobre ela enquanto você está fazendo uma outra coisa. Então, por exemplo, nós dois estamos trabalhando, aqui conversando. Eu estou vendo as pessoas do Rio Grande do Sul perguntarem, professora, ficará gravado? Ficará. Então, mas assim, se eu tenho uma memória operacional ou memória de trabalho curta, eu não consigo conversar com você ao mesmo tempo que ler as coisas e conseguir responder. Então, o que fica realmente
guardado e te dá essa oportunidade de pensar sobre o que você está ouvindo ou o que você tá vendo, é a memória operacional, a memória de trabalho. Por que ela é tão importante, Taki? Porque ela está envolvida junto com o afeto, junto com toda a emoção, nos processos de decisão. Uhum. Nós vamos perguntar aqui, a Luandu faz uma pergunta, nós vamos perguntar aqui. Eu estava falando do afeto, tem até um filme extraordinário, acho que você já viu, do Jim Carrey, Brilho Eterno de uma Noite Sem Lembranças, Sim, onde o cara queima, é uma ficção, a memória, mas ele não consegue queimar o afeto que está grudado naquela memória. Então a memória vem sempre junto com uma carga afetiva, não é isso? sempre, sempre, sempre. E com essa uma variedade, uma gama de emoções muito grande, não é? Então, você estava falando sobre a Luandu, que estava fazendo uma pergunta sobre Isso. memória, né? Esqueceu a chave da porta da casa, na porta da casa, o celular em casa e muitas outras coisas aparentemente leves. Então, eu vou falar uma coisa: você tem 35 anos, perfeito, maravilhoso. Essas coisas, essas pequenas coisas que te ocorrem, podem estar relacionadas à atenção e Atenção, exato. também à organização. Isso quer dizer, você começar a se automonitorar, isso é, tomar conta do seu próprio comportamento e fazer uma checagem do que você fez e do que você deixou de fazer, por exemplo, também envolve atenção e memória operacional, que é diretamente influenciada pela atenção. Então, se você aumentar um pouco a atenção e a organização dos seus comportamentos, certamente isso vai ser bem bom. Veja se o exemplo que eu dou é correto. Quer dizer, se eu estou mal emocionalmente, eu estou mal profissionalmente, estou mal com as minhas relações, eu vou ao cinema e assisto um filme. E depois eu não consigo lembrar muito do filme. Eu digo assim, isso não é memória. Isso é atenção. Você estava tão mal emocionalmente que não conseguiu prestar atenção. É um pouco isso que você está dizendo, não é? Sim, e mais um componente. Sempre que você tem uma emoção muito forte, por exemplo, vamos supor que você está com alta ansiedade, ou Uhum. que você tem medo, ou que você está se sentindo ameaçado. O que vai acontecer? Esse processo de atenção que você tem que dividir entre um evento, isso é, ver o filme, o que está se passando fora de você e o que está se passando dentro de você, realmente fica conturbado, porque você não consegue fazer essas coisas de modo simultâneo. Certamente você conhece, e quem não conhece, vale a pena ler um conto do Jorge Luis Borges que chama Funes el Memorioso. Funes, aquele que é um cara, ficção, Funes, que não esquece nada, nada, o que é um inferno, porque ele lembra de tudo, tudo, tudo com detalhes da vida. E aí o que eu digo é, as pessoas falam que memória é o que a gente lembra, mas memória é o que a gente esquece também, não é? Não tem coisas que a gente precisa esquecer. Certamente, porque a gente só consegue ter uma boa memória porque a gente todos os dias perde memórias que não precisam ser guardadas durante o sono, não é? Nós Isso. temos um sistema que chamado sistema linfático, que é responsável pela limpeza do cérebro e das células especificamente, que tudo que é guardado de uma maneira aleatória ou incidental e que você não vai usar, é eliminado durante o sono. Então, talvez na vida, talvez na vida, a gente mais esqueça
do que lembre. Tá. E esquecer é um mecanismo de proteção também, não é? Quando a gente fala assim, olha, eu não lembro nada daquele período que eu fiquei deprimido muito grave. A gente diz assim, que ótimo, porque essas coisas não é para lembrar mesmo, não é isso? Quer dizer, a gente também tem a memória como uma proteção do ego da gente, não é? Certamente. Você sabe que você falou da história do Jorge Luis Borges e tinha um paciente de Lúria que realmente se lembrava de tudo, 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 tudo. Você já imaginou o horror que vai ter você se lembrar de tudo, de cada rancorzinho, de cada fofoca que Ah. sobre você, Deus me livre. É bom esquecer algumas coisas, não é? Você podia dar umas dicas simples. Eu sei que dar dica é um horror, né? A gente vai em programa de televisão, dá uma dica. Não, não é assim, mas você podia dar algumas dicas simples, ó. Como é que você pode melhorar a sua memória? Ou pelo menos como é que você pode se focar mais? Pode falar algo assim? É possível falar? Eu acho que alguma coisa é possível falar. Eu acho que tem um exercício que nós podemos fazer todos nós, todos os dias. No final do dia, fazer uma organização e lembrar tudo que nós fizemos desde de manhã até a noite e depois, ao contrário, da noite até de manhã, quando levantou. Isso é um bom exercício. O segundo exercício, olha aí, quem me segue já sabe, tá aqui, o exercício mais orgânico, para todo mundo saber, gente, o exercício mais orgânico, mais interessante de fazer e que ativa várias áreas cerebrais é a leitura em voz alta. O Uhum. Tati perguntou, por que leitura em voz alta no Congresso, Isso. né? Por que leitura em voz Sua alta? memória é ótima. Tá, aqui, eu vou te contar que a minha memória é boa. É. Eu lembro de coisas, às vezes, que as pessoas não querem E lembrar. só Então, para dizer, eu perguntei isso para você porque o que a gente sabe é que quando a gente lê, a gente também tem uma voz interna que está lendo, não é? Que a sim. gente. Só que aí o que você fala é leia em voz alta, fala em voz alta. Por quê? Por que o benefício disso? Então, leia em voz alta. O benefício é duplo. Primeiro, porque ativa a memória de curto prazo. Tá? Hum, E segundo, porque você tem uma ativação melhor dos neurônios espelho auditivos. As pessoas podem perguntar, o que é neurônio espelho? Eu vou contar para vocês. Neurônio é a célula do sistema nervoso. Neurônio espelho, 10% dos nossos neurônios são neurônios espelho, que eles podem refletir uma coisa que você vê, eles podem refletir situações de perigo, mas uhum. eles também são responsáveis pela empatia. Isso, pela Você empatia. Uhum. sente o outro em si. Então, na hora que você percebe a intenção do outro e sente o outro em si, eles também são responsáveis pela aprendizagem, por imitação. Então, o primeiro homem que foi tirar a pele de um urso demorou quase 2 dias. O filho que o Vou assistia assistir. tirou em 2 Sim. horas. A outra pessoa tirou em 40 minutos. Então, de observar. Agora, as pessoas estão falando, por que ler em voz alta? Porque eu vou falar, porque os verbos de ação ativam os neurônios espelho de forma mais rápida. Então, por exemplo, se eu falar para vocês, se vocês lerem, o menino subiu na árvore rapidamente e, ao chegar lá em cima, caiu sentado. Todo mundo repetiu isso para si, fez a sua cabeça sem que você se dê conta, porque isso é automático, a ativação dos Uhum. neurônios espelho é automática. Todo mundo pensa num movimento de subir
e de cair Isso. rapidamente a partir do que a gente leu e do que eu estou contando para vocês. A Margot está perguntando, serve para o aprendizado de um idioma? Sem dúvida, Margot. E outra coisa, vocês viram como o Tac fala bem francês, não é? Certamente, quando ele começou a aprender francês, para ele memorizar, ó, tem uma dica. Você ouve, você repete uma vez, você repete 2 vezes. Depois você faz de conta que você está ouvindo aqui dentro da tua cabeça, com uma memória auditiva de curto prazo, mas para você mesmo, no seu diálogo interior. E depois você repete em voz alta, de novo, a mesma palavra usada numa frase. Não sei, eu espero que tenha ficado claro. Então, Margot, com essa dica da Ana, você pode aprender o meu idioma, que é o grego. Aprender grego, então, fica fácil com essa dica da Ana. Deus do céu! É. Talvez precise de maior número de ensaios, né, para aprender grego. Essas células que você falou, as linfáticas, são aquelas que a gente chama células lixeira também, não é? Que pega e limpa os neurônios, né? A gente brinca com isso. Sim. Quando é que eu devo começar a me preocupar? Eu acho que eu estou com um problema de memória. Não, isso é normal para a idade. Quando é que eu devo começar a me preocupar? Eu vou dizer para você o que eu digo para todo mundo. Sempre. Sempre? Sempre. Não é uma preocupação, Tac? É uma ocupação. O que é memória, Tac? Memória é a nossa identidade, a nossa história. Sem dúvida. O que é a atenção? A atenção é uma função da consciência. Então, se você me disser, Ana, você se preocupa com a sua memória? Eu não me preocupo, mas eu me ocupo. Eu treino a minha memória desde quando eu tinha, acho que 18 anos. Aliás, antes de alguém perguntar, faz muito pouco tempo. Então, foi outro dia. Outro dia eu comecei a me ocupar. Se você me falar, hoje em dia com a longevidade, eu oriento os adolescentes a começarem a desenvolver estratégias de memorização. Por quê? Porque daí as áreas do cérebro vão estar mais bem conectadas e estando mais bem conectadas, elas vão ter mais tratos entre essas conexões que vão dar maiores facilidades em grande parte da vida, entendeu? Então, algumas coisas, alguém perguntou aí, que outras dicas eu dou? Isso. Ó, eu vou fazer uma brincadeira que todo mundo devia fazer, tá? Que faz comigo, ó. Presta atenção para memória verbal e resgate verbal. Vamos lá. Tac, você vai ouvir uma palavra, tá? Você vai prestar atenção na última sílaba da palavra e você vai começar uma outra palavra a partir da última sílaba. O paradigma aqui, Tac, é o som. Então, não é a letra. Então, algumas sílabas devem ser evitadas na última posição. Por exemplo, rarariroru, porque não tem no nosso idioma palavra que começa com ra. Lhalhalilholu, porque só tem lhama. Nhanhanhinhonhu, porque só tem nhoque. Então, pensa numa palavra. Com a última sílaba, com a última. Pensa numa palavra. Tá, já pensei. Fala. Memória. Memória. Eu vou falar que iriá não vai dar, porque a gente não tem nada que começa com iriá. Glória. Memória, glória. Ah, tá. Não, nós não estamos falando de rima, nós estamos falando de dominó. De Ai. Então Fala tá bom. Então, palavra. afeto serve, não? Afeto, perfeito. Afeto, tomate. Agora presta atenção na última sílaba e continua. Afeto,
Aí eu peguei Tomate? a última sílaba, to. Aí Não, tomate. Agora você vai pegar o T do tomate e começa a outra palavra. a primeira sílaba ou a última sílaba? A última sílaba. É como se fosse Ah, dominó. tá. Tomate. Telefone. Telefone. Ah, Negativo. por que negativo? Telefone. Ah, A última sílaba é negativo. tempero, estão falando aí. Não, Terror. tá bom. Tempero não dá. Ó, negativo. Vou. Ativo. Vovô. Não é isso? Volume. Volume. É? Volúpia. Não, Volúpia. agora vai no me. Volume. A última sílaba é me. Vai. Me. é, Metódico. Metódico. Agora eu vou no co. Coragem. Você vai no Ah, eu vou no qual? gen. Coragem. Ah, gêmeos. Gêmeos. Tá bom, tá bom. Chega, né? Senão você vai ter que fazer um teste para mim, que eu já estou ficando com medo disso. Todo mundo. Eu estou vendo que as pessoas falam que Olha adoram aí. a atividade. Ela é perfeita para resgate verbal. Ela é perfeita para resgate verbal. Porque a gente só está trabalhando com som. Você pode trabalhar também com as letras, entendeu? Mas ela é perfeita para resgate verbal. Quando a gente faz aquele moca, né? A Sim, gente pede para a pessoa, eu vou dar uma letra e você vai ter que lembrar em 1 minuto todas as palavras que você lembra, não pode ser nome próprio, nem país, etc. Aí você fala F. Aí a pessoa em 1 minuto tem que. Isso é algo semelhante ao que nós estamos fazendo? isso é o paradigma que você deu, é uma letra. É um paradigma que é visual e auditivo. Então, a gente, durante 1 minuto, a gente tem que falar Isso. todas as palavras que começam com essa letra. É um exame de fluência verbal, É, né? O exercício que eu dei é um exercício para melhorar a fluência verbal. entendi. Exatamente. Este, então, é um dos exercícios que as pessoas que te procuram vão fazer com você. Ah, vão, certamente. Vão, junto com alguns jogos e certamente alguns exercícios de leitura e de o treinamento cognitivo, tá, que envolve o aprendizado de estratégia. Então, por exemplo, você me perguntou como é que eu faço para lembrar isso? Geralmente você tem estratégias, tem técnicas, onde você ensina a pessoa a guardar na memória visual o que ela Uhum. ouviu. Então, você saber jogar com, por exemplo, memória visual, memória gustativa, memória olfatória, memória auditiva, e juntar todas essas impressões, é um treinamento que vai ser certamente muito bem sucedido. Junto com a pessoa aprender simultaneamente a se examinar o que está sentindo naquele momento ao fazer aquela tarefa. Então, Entendi. a pessoa se examina sempre. A gente tem eu pelo menos tenho, uma relação de emoções. E a pessoa vai verificando dentro das emoções o que ela está sentindo naquele momento, tanto para registrar quanto para resgatar. Entendeu? A gente tem também uma outra coisa, eu vejo, por exemplo, em criança com TDAH. Criança com TDAH, muitas vezes, ela não tem uma boa memória se ela for ler um texto, mas se ela assistir um filme. Sim. Então, existem memórias diferentes, não é? Memória visual, memória de leitura, que o cara faz um monte de desenhinho com pena de cor diferentes. Cada um tem que saber um pouquinho qual é o seu melhor recurso de memória. Sim. Eu acho que isso
dentro do teste neuropsicológico dá para você saber, mas existe um questionário, por exemplo, para mim, para os meus pacientes, a gente faz um rastreio cognitivo a partir da adolescência, eu já tenho feito. E eu tenho um questionário, tá? De estilos de aprendizagem, que está de um livro meu mais antigo. Eu faço um questionário de estilos de aprendizagem. Então, antes de começar o treinamento cognitivo da pessoa, eu sei se aquele indivíduo tem melhor aprendizagem visual, auditiva ou sinestésica. Bacana. É bem bacana. E, É bem bacana. E o que a gente pode fazer? Qual é o trabalho que a gente pode fazer com crianças, adolescentes e até adultos, que a gente vê cada vez mais com transtorno de déficit de atenção? Sim. Eu sei que você, fono, também trabalha com uma coisa de processamento central, não é? De informação. O que a gente faz com alguém que tem TDAH dentro deste parâmetro? Olha, na minha prática clínica, eu trabalho muito com exercícios de audição dicótica, que é o meu maior campo de pesquisa no IPQ, tá? Foi com audição dicótica. O que é isso? Nós damos para a pessoa 2 estímulos diferentes ao mesmo tempo. Isso é, a orelha direita ouve uma coisa, a orelha esquerda ouve outra. E, num primeiro momento, você deixa o indivíduo, TAC, em atenção livre. O que quer dizer isso? Você fala, repete o que você ouviu. Num segundo momento, você faz, repete primeiro a orelha esquerda, depois a orelha direita, ou vice-versa, primeira esquerda, depois a direita. Você vai trabalhando o quê? A atenção focalizada, a atenção seletiva focalizada. Na medida que o indivíduo vai progredindo, ele vai sendo capaz de priorizar uma informação sobre a outra. E por meio dessa capacidade de priorização, ele vai trabalhando muito a atenção. Então, a complexidade disso parece uma coisa assim muito difícil, mas, por exemplo, agora a gente fez um exercício, nós gravamos até na semana passada, que eu ponho operações matemáticas. Então, uma soma 5 mais 3 na orelha direita e uma subtração 4 menos 2 na orelha esquerda. Então, eu falo, repete qual é o maior resultado e de qual orelha ele foi. Entendeu? Uma coisa mais sofisticada, onde o indivíduo tem que conter o impulso, e é isso que é o bacana. Ele tem que conter o impulso, pensar, fazer esses cálculos de memória operacional e responder. Então, isso é maravilhoso, eu preciso te falar. Olha, vocês precisam tomar cuidado, então, com as pacientes da doutora Ana, porque elas vão no jantar e elas ficam ouvindo as fofocas dos dois lados. Ela não precisa prestar atenção de um lado só. Ela está ouvindo o que se fala dos dois lados. É um perigo. Não é só isso. Dos dois lados, na frente, atrás. Olha. Coisa bem... Vou te contar, ficam bem treinados, viu? As pessoas perguntaram algumas coisas, eu vou te perguntar. Aí, epilepsia pode, de acordo com o tipo de epilepsia, com a gravidade, levar a problemas de memória, não é? Sim, de acordo onde está a natureza do foco epilético, de acordo com quantidade de medicação, pode trazer algumas pequenas dificuldades, dependendo da gravidade, né? do tipo de acometimento da epilepsia, pode levar a uma dificuldade de memorização.
Sim. Então, é preciso ter estratégia. Sim. É uma coisa que melhora com o treinamento? Sim. Então, hoje em dia se sabe muito sobre epilepsia e eu acho que uma... Não é uma preocupação, outra vez é uma ocupação. Tá. Uma coisa que estão perguntando aqui, que é algo que a gente se preocupa muito, é menopausa e memória. A gente sabe, por exemplo, que mulheres precocemente menopausadas, às vezes menopausadas cirurgicamente, precisam receber uma proteção para a memória, né? Para o desenvolvimento de declínio cognitivo. Como é que é essa relação menopausa, memória, hormônio? O que você pode falar para ela? TAC. E a pessoa que perguntou isso, muito obrigada pela pergunta, porque é muito importante. Todo mundo que está ouvindo aqui deve saber, principalmente as fonoaudiólogas e psicólogas. TAC, você sabe uma coisa? Hoje em dia, eu não começo uma reabilitação ou um treinamento cognitivo sem que a pessoa tenha passado por um médico. Por quê? Porque se sabe que os hormônios, o estado emocional, os remédios que tomam, isso tudo afeta muito. Falta de exercício ou não. Então, eu acho que isso é a primeira coisa. A segunda coisa, menopausa. A queda do estrógeno em qualquer idade faz com que o cérebro perca uma proteção. Porque o estrógeno, de alguma maneira, ele é um neuroprotetor. Então, na hora que o estrógeno baixa, as mulheres passam a ter maior dificuldade para lidar com a atenção e para manejar a memorização. Então, muitas vezes, as pessoas na menopausa enfrentam bastante variabilidade psíquica, mas a vulnerabilidade da atenção e da memória é uma parte importante para ser tocada. Por quê? Porque geralmente as pessoas falam: eu não vou fazer reposição hormonal porque eu não quero. Não é assim, tem que ver o que o médico fala. Isso daqui tudo é bobagem, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer exercício, eu não vou treinar, eu não vou fazer rastreio cognitivo. Tem que fazer, porque é uma parte importante da vida da mulher. O climatério, a perimenopausa, a menopausa e a pós-menopausa, tudo isso tem que ser acompanhado e, de preferência, com estratégias cognitivas e afetivo-emocionais para serem gerenciadas. Porque senão não tem gerenciamento e você sabe melhor que eu o que nisso acaba. Aquelas depressões de ladeira abaixo. Então, vamos evitar isso, né, gente? Eu acho que é bom todo mundo saber sobre menopausa. Uma das coisas que as pessoas hoje estão vendo e se preocupando cada vez mais são os pós-efeitos a longo prazo do Covid, né? Nos vários aparelhos. Sim. Tem gente que a gente vê e tem uma síndrome da fadiga que fica aí ano e tal. E uma das coisas a gente vê isso todo dia, prejuízos de memória pós-Covid. As pessoas estão te perguntando isso. Você quer falar um pouco disso? Quero. O que se sabe? Uma pesquisa recentemente publicada, uma não, várias, mas recentemente publicadas, mostram que Covid longa, mesmo Covid mais grave, ou até pouco, Mais leve. moderadamente grave ou leve, podem trazer dificuldades de memorização, sim. Por quê? Porque eles viram que há inclusões de proteínas que são chamadas proteínas beta-amiloides dentro dos neurônios. Então, uma coisa interessante também, eu vou falar para todo mundo
prestar muita atenção e fazer. TAC, tem que lidar com isso. Por quê? Para algumas pessoas, o mínimo vai passar de uma forma espontânea, tá? Mas para as outras pessoas, isso tem ficado sempre. Você sabe, a gente está vendo muito paciente que tem isso, mulheres, homens, adolescentes, até crianças. Então, o que a gente pode fazer? Em primeiro lugar, treinamento cognitivo. O que, a partir não só de um exame, como também de um rastreio cognitivo. A segunda coisa, estatisticamente provado de modo científico, o que pode melhorar a limpeza desses neurônios? Feito pelas células lixeiras que você mencionou, por esse sistema que chama sistema linfático. O que pode ser feito? Exercício de respiração. Como é que é isso? É uma limpeza que é feita durante o dia para completar a limpeza que é feita durante o sono. Você inspira lentamente durante 5 segundos. Você faz uma pausa entre 1 e 2 segundos e expira lentamente em 5 segundos. Então, inspira, pega ar durante 5 segundos, bem devagar. Faz uma pausa de 1 a 2 segundinhos. Solta tudo pelo nariz. Inspira e expira pelo nariz, em 5 segundos. A ciência mostra que em exercícios de até 20 minutos por dia, você vai me perguntar, as pessoas que estão conosco, nossos convidados queridos, quanto tempo precisa fazer isso por dia? 20 minutos. Nossa! 20 minutos seguidos? Não. Ah, Você faz não. 2 minutos de manhã, depois mais 3, depois mais 5, depois mais 2, e assim vai indo até o fim do dia. Você tem que treinar 20 minutos, entendeu? 20 minutos. Desde de manhã até a noite. Você vai marcando. Eu já fiz 5 agora, 3 aqui, 2 aqui. Por quê? Porque isso é o que deu melhor resultado cientificamente provado. Perfeito. Olha, essa maravilhoso isso que você está dizendo. Nós não vamos te alugar mais, mas podíamos falar horas e horas. Eu queria te perguntar o seguinte: você é uma menina, tem pouco tempo de experiência. A Cândida foi minha professora quando eu era residente, lá vão 40 anos. Quais as principais mudanças que aconteceram ao longo desses anos que você tem percebido? Queixas de memória, de atenção no consultório. O que as pessoas se queixavam há 10, 15, sei lá quantos anos lá atrás e hoje? O que mudou nas queixas das pessoas? Olha, principalmente, para mim, eu vou falar, a Cândida me ensinou sempre muito. Eu já entrei no HC numa época onde ela já estava há algum tempo, provavelmente, talvez contemporaneamente ao tempo de que você chegou lá, né? Então, antigamente a gente tinha muita queixa de linguagem por conta de epilepsia, por muita queixa de atenção, por coisas literalmente só de atenção. Hoje em dia, você sabe as coisas que eu mais atendo, eu só atendo adulto. Antes eu atendia muita criança. Hoje em dia eu só atendo adolescentes a partir de 17, 18 anos, adultos, né? Adultos jovens e adultos que vão ficando maduros. As dificuldades hoje em dia são de atenção. As dificuldades hoje em dia, todo mundo nos últimos 20 anos chega com a queixa de memória, tá? Memória. Então todo mundo fala, eu não lembro. Todo mundo tem uma vida muito estressante. E hoje em
dia, cada vez mais, eu faço programas, TAC, que são abrangentes. Então, envolve treinamento físico, exercício, musculação, envolve o exame médico para ver o que as pessoas podem tomar para ajudar, suplementar isso. Sem dúvida, o que para mim mais chega hoje são dificuldades de memória e de comunicação, tá? Que o meu livro recente, que eu falei sem pensar, eu vou mostrar aqui Mostra o bem, livro. ó, Ah, vou mostrar aqui bem no finalzinho. É o meu livro mais recente, é sobre comunicação. esse é o mais É o recente. mais recente. Agora, o Deu Branco, eu estou reescrevendo o Deu Branco, Aham. vai ser relançado provavelmente entre setembro e outubro. Você E está aí, atualizando dados eu científicos, estou não é isso? atualizando dados científicos, atualizando exercícios, vai ficar bem bacana. Tenho certeza. Ó, todo mundo já querendo, já pode entrar na fila, já encomendar o livro. Já pode entrar na fila. Taque, eu quero agradecer tanto você pela oportunidade de ter essa conversa tão gostosa. E quero agradecer também para todos os nossos convidados que participaram de uma maneira tão ativa. E eu quero contar para vocês que estamos à disposição por meio dos nossos canais de mídia social. É sempre um prazer conversar com todos, não é, Tati? Ótimo. E olha, eu devo dizer que já conheci a Ana de novo, mas eu não tinha assistido uma aula dela. E esse congresso que a Alessandra nos convidou e ficamos na mesma mesa, eu saí da mesa absolutamente estupefato, absolutamente assim, virei fã dessa moça. E aí não tinha outro jeito, ela tinha que falar com a gente aqui, a gente volta. Quando lançar o seu livro, aí em setembro, podíamos voltar para falar do seu livro, Maravilhoso, tá? maravilhoso, voltaremos. E uma coisa bem interessante que eu falei para o TAC. TAC, veja bem, nós vamos viver muito, então nós precisamos de memória. Aí eu falei para ele, dando uma rápida olhada na Bíblia, eu vi que Matusalém viveu 969 anos. Agora, o coitado do Adão só viveu 920. Aí eu perguntei para o Dr. Tack, Dr. Tack, será que ele tinha uma relação tóxica com a Eva? Ou essa questão sem Sim, resposta ainda, né? senhora, a gente não pode falar nada sobre a relação do casal, não é? Não, até agora não. Muito Um obrigada. super beijo, beijo para você. Fico muito agradecido e a todos que nos acompanharam. Um super beijo. Eu, eu que mando um beijo grande para você e para todos e obrigada pela oportunidade, querida. Boa noite. Boa noite.